21 de setembro de 2025. Dentro de um bunker de defesa aérea russo na Crimeia, o painel de um operador se acende como uma árvore de Natal. Mais de 70 contatos hostis aparecem na tela, avançando rápido e rente ao Mar Negro. Mas há algo estranho. A assinatura não é da OTAN, é ucraniana. Enquanto os alarmes disparam e o sistema de mísseis Pantsir-Sum gira para atacar, os russos cometem um erro fatal. Eles estão prestes a gastar milhões de dólares em mísseis contra fantasmas. Esta é a história de como a Ucrânia transformou uma simples viagem de pesca em uma das operações especiais mais ousadas de toda a guerra. Para os russos, o resort de Foros era intocável. Eles o haviam cercado de segurança, confiantes de que era uma fortaleza impenetrável. Um sistema antiaéreo Pantsir-Sum de última geração guardava a área, enquanto equipes das forças especiais Spetsnaz patrulhavam o terreno, armadas com bloqueadores de sinal Hexum. Era literalmente o último lugar do planeta que alguém ousaria atacar. Mas o que eles não sabiam é que a inteligência ucraniana não estava adivinhando. Através da rede de partidários Atesh, os ucranianos tinham em mãos o horário exato de uma reunião secreta de comando militar russo, e as apostas não poderiam ser mais altas. Enquanto diplomatas russos falavam sobre paz em Genebra, seus comandantes na Crimeia planejavam a próxima fase da guerra. Um ataque bem-sucedido enviaria uma mensagem brutal à mesa de negociações. No papel, a missão era praticamente suicida. Os drones precisavam atravessar o olhar eletrônico do poderoso radar Nebo-M com alcance de 400 quilômetros, sobreviver a uma barragem garantida de mísseis do Pantsir e ainda escapar de forças especiais de elite em solo. Mas como um punhado de drones de plástico lançados de um barco de pesca poderia enganar uma rede de defesa que custa bilhões de dólares? A resposta: uma ilusão genial. Um truque tão engenhoso que poderia estar em um manual de mágicas. A operação começou às 7h15 da noite. A 6 milhas da costa, um barco de pesca modificado lançou 25 drones FPV. O primeiro movimento foi decisivo. Em vez de subir, eles desceram voando a apenas 9 metros acima das ondas. Assim, permaneceram abaixo do alcance principal do radar costeiro russo, usando a própria curvatura da Terra como escudo, enquanto aceleravam a quase 130 km por hora. Mas o que os operadores russos não sabiam é que aquilo não era um ataque direto, era uma armadilha cuidadosamente encenada. Dos 25 drones, 15 Newton carregavam explosivos. Eles levavam transmissores de sinal potentes, programados para emitir dados falsos de localização. Cada um desses transmissores se clonava várias vezes nas telas de radar. O resultado? Caos total. O radar russo não enxergava 15 drones pequenos, via mais de 70 alvos hostis surgindo do nada, diretamente do mar. Para os operadores humanos, foi pânico puro. Para o sistema automatizado do Pantsir-Sum, era apenas matemática. O computador detectou alvos válidos e iniciou a sequência de disparo. Os ucranianos tinham menos de 60 segundos antes que o céu se enchesse de mísseis. Às 7h17, o Pantsir-Sum fez exatamente o que foi projetado para fazer. Abriu fogo. Uma chuva de mísseis cortou o crepúsculo, travando nos alvos do enxame fantasma. Em flashes brilhantes sobre o mar, 4 drones falsos foram destruídos, pulverizados por fragmentos de tungstênio no chão. Os Spetsnaz correram para suas posições. Agora, eles precisavam descobrir quais dos pontos na tela eram reais e quais não passavam de fantasmas. Eles tinham apenas segundos para agir. Às 7h18 da noite, enquanto operadores russos tentavam identificar um alvo real em meio a um mar de fantasmas, os 10 drones verdadeiros fizeram seu movimento. Eles estavam ali o tempo todo voando dentro da nuvem de sinais falsos, escondidos pelo próprio caos que criaram.
e agora, finalmente, revelavam sua carta na manga. Cada um desses drones estava equipado com um chip RDU modificado, originalmente uma peça de hardware civil, mas transformada pelos engenheiros ucranianos em uma arma de guerra eletrônica. Ao ativarem o sistema, eles emitiram bloqueadores de baixa potência, ajustados especificamente para atingir a frequência X-band do sistema Pantsir-Sun. Era como descobrir o canal exato do roteador Wi-Fi do seu vizinho e inundá-lo com interferência. Você não precisa derrubar toda a internet, basta cortar a conexão no momento mais crítico. No radar do Pantsir, os alvos começaram a desaparecer. O operador russo perdeu a capacidade de travar qualquer mira. Os retículos piscavam e saltavam entre dezenas de contatos, incapazes de distinguir o que era real do que era apenas ruído eletrônico. Em solo, as equipes Spetsnaz disparavam contra o nada traçantes cortando o céu noturno, tentando acertar alvos que só existiam na tela confusa do radar. O golpe intelectual havia sido desferido. Os drones reais haviam rompido a cortina de defesa de mísseis, deixando os russos atirando em sombras. O caminho até o resort estava agora aberto e perigoso. Às 7h19, os 10 drones estavam a menos de 300 metros do resort. A vitória parecia certa, mas então o imprevisível entrou em cena. O novo ataque não veio de uma base militar. Veio de uma dacha, uma luxuosa vila próxima dali. Um alto oficial do FSB, em pânico com a falha das defesas, ligou um bloqueador portátil de sinal. Não era nada sofisticado, apenas uma rajada bruta de ruído de rádio, como ligar um rádio quebrado no volume máximo para abafar o som dos vizinhos. Não era tecnologia avançada, era força bruta eletrônica. O dispositivo inundou o ar com tanta energia que os sistemas dos drones lutavam apenas para permanecer estáveis. A bordo do barco de pesca, os operadores ucranianos assistiam, horrorizados, os níveis de bateria despencarem pela metade em apenas 15 segundos. Em terra, as tropas russas faziam uma última tentativa desesperada. Estendiam redes antidrone entre as árvores, numa corrida contra o tempo. Mas era inútil, os drones já estavam dentro do perímetro. Agora a batalha era contra o tempo e a física. As apostas eram absolutas. Já não se tratava de destruir um restaurante. Se falhassem naquele ponto tão perto do alvo, seria um desastre estratégico. Toda a rede de inteligência ucraniana por trás da operação poderia ser exposta. A Rússia teria uma vitória propagandística colossal para exibir nas negociações de paz em Genebra. O equilíbrio em todo o front do Mar Negro poderia mudar em questão de horas. Eles tinham 10 segundos para atravessar os últimos 300 metros. 10 segundos antes que as baterias se esgotassem completamente e os drones caíssem do céu como pedras. Às 7h20, com os sistemas falhando e os drones prestes a despencar, os operadores ucranianos tomaram a decisão final. Eles não tentaram enfrentar o bloqueador, decidiram ultrapassá-lo, empurraram os controles ao máximo, mergulhando em um ataque suicida. A embarcação apenas seguiu em frente, calmamente, misturada entre os poucos barcos civis do horizonte. Enquanto todo o aparato militar russo se mobilizava, jatos de combate, patrulhas navais e radares em alerta máximo para caçar um suposto esquadrão fantasma vindo do sul. Ninguém prestava atenção a um simples barco de pesca navegando lentamente rumo ao oeste. E foi exatamente aí que residiu a genialidade do plano. O caos criado pelos próprios russos virou o disfarce perfeito para a fuga. Às 7h20 e 35 segundos, os 10 drones não explodiram contra as paredes externas do resort. Em vez disso, invadiram as janelas panorâmicas do restaurante principal, atravessando o vidro como um enxame de vespas furiosas.
Um segundo depois, o interior do restaurante se transformou em uma bola de fogo sincronizada. Mas isso não foi um erro, foi proposital. Cada drone carregava uma ogiva de apenas 700 gramas de explosivo, equipada com um fusível de meio segundo de atraso. O objetivo não era destruir o prédio por fora, e sim fazer a carga explodir dentro do ambiente fechado, multiplicando o impacto. É a diferença entre acender um rojão num campo aberto e detoná-lo dentro de uma lata de metal. Mas como uma carga tão pequena que mal encheria uma xícara de café pode causar tanta destruição? A resposta está na física pura. Quando as 10 ogivas explodiram dentro do salão, a onda de choque não tinha por onde escapar. A energia ricocheteou entre o teto e as paredes reforçadas, aumentando a própria força a cada milissegundo. Essa sobrepressão colossal não quebrou apenas taças de champanhe. Ela arrancou paredes internas, danificou colunas de sustentação e fritou todo o sistema elétrico, mergulhando a área em escuridão total. O resultado? Um colapso estrutural de dentro para fora. Não foi um golpe de martelo, foi um efeito dominó de concreto e caviar. Ironia do destino. Putin costumava passar férias nesse mesmo resort. Depois daquela noite, é bem provável que ele tenha começado a procurar acomodações no Airbnb. Às 7h21, o chão da Crimeia era puro caos. As equipes Spetsnaz, que minutos antes eram caçadores, agora se tornavam socorristas, cambaleando entre fumaça e destroços. Sirenas cortavam a noite, em uma tentativa desesperada de impor ordem ao que já era um cenário completamente fora de controle. Algumas horas depois, a inteligência militar ucraniana recebeu a confirmação por imagens de satélite. Uma cratera de 6 metros de diâmetro marcava o restaurante principal, agora reduzido a escombros. Como esperado, a versão oficial russa logo tomou conta da mídia estatal. Ato de terrorismo, diziam seus porta-vozes. Mas não foi terrorismo. Foi um tiro no próprio pé, consequência direta de realizar uma reunião secreta de guerra no meio de uma zona de ataque. Agora é hora de ampliar o quadro e ver o verdadeiro impacto, porque a destruição do resort foi apenas o primeiro dominó a cair. O primeiro efeito foi o colapso da rede de comando russa no Mar Negro. Com grande parte da liderança eliminada, as unidades de artilharia e defesa costeira ficaram cegas por 48 horas. A já caótica logística russa simplesmente parou, lembrando um engarrafamento em Los Angeles na hora do rush. O segundo dominó foi psicológico. O ataque destruiu a ilusão de que a Crimeia era segura. De repente, qualquer barco de pesca no horizonte parecia um potencial lançador de drones. Essa paranoia paralisou o processo de tomada de decisões dentro do comando russo. Mas o golpe final aconteceu longe dali, na mesa de negociações, em Genebra. Enquanto a Rússia falava de cessar fogo, planejava a próxima ofensiva. A Ucrânia respondeu do único jeito que entende: com ação. Seu comunicado oficial foi entregue com hélices de drone e explosivos de alta precisão. A mensagem era clara: quer falar sobre território? Comece pelos escombros deste resort. E agora, o placar final. Um punhado de drones custando talvez $500 cada, lançados de um barco de pesca desgastado, humilhou uma rede de defesa bilionária e mergulhou todo o comando sul da Rússia em caos. Um retorno sobre investimento que faria qualquer banqueiro de Wall Street chorar de inveja. Enquanto diplomatas em Genebra brindavam com vinho e falavam sobre paz, a Ucrânia apresentava seus próprios termos a partir do convés de um barco de pesca. Brilhante, ousado, um verdadeiro manual de guerra moderna. Mais uma prova de que, no campo de batalha do século XXI, não vence quem tem o maior exército,
mas quem tem as ideias mais inteligentes. E agora, eu quero ouvir você. Qual você acha que foi a reação real de Putin ao receber essa notícia? Deixe sua opinião nos comentários. E se você admira esse tipo de genialidade estratégica, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias onde superpotências são derrotadas pela inteligência. Para mais atualizações sobre diplomacia global, sanções e desdobramentos desse e de outros conflitos, inscreva-se no canal Conflito do Século XXI.